A integração é, de certa forma, a operação inversa da derivação. Ou seja, o problema que a gente está considerando aqui agora não é, dada uma f, achar a derivada de f. O problema que a gente está considerando é, dada uma f, como é que eu acho uma função que, quando eu derivo, me dá de volta essa f? E essa é a ideia de uma antiderivada. Então, uma antiderivada de uma função fzinho, é um fzão, que quando eu derivo, me dá de volta o fzinho. Nesse primeiro exemplo, a gente está com esse fzão que é x ao cubo mais 2x, ela é uma antiderivada de 3x ao quadrado mais 2, por quê? Porque quando eu derivo o fzão, eu caio de volta no fzinho, né? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, a derivada de 2x é 2. Esse segundo exemplo está mostrando para a gente que a antiderivada não é única. Então, eu estou com dois fzões, que é x ao quadrado e x ao quadrado menos 3, e elas são antiderivadas da mesma função fzinho, que é o 2x. De fato, né, se eu derivo x ao quadrado ou se eu derivo x ao quadrado menos 3, vai me dar a mesma coisa, porque esse menos 3 é uma constante, né? A derivada de constante é zero. Então, o que a gente está vendo é que, como a derivada de constante é zero, como a gente falou, a derivada de fzão e de fzão mais c é a mesma coisa, ou seja, se fzão é antiderivada de uma fzinho, então fzão mais c também é. E aí a gente chega na definição de uma integral, né? A gente vai dizer que a integral de fzinho é a família de todas as antiderivadas de fzinho. Ou seja, é fzão mais c, onde fzão é uma antiderivada, né? A gente já observou que duas antiderivadas vão, digamos, diferir por uma constante. Então, essa cobrinha, assim, é o símbolo de integral. Então, o que está escrito aí é integral de f de x dx é igual a fzão mais c, onde c está percorrendo os reais, onde c pertence aos reais. Então, nesse primeiro exemplo, a gente está olhando para a integral de 2x dx. Então, a minha fzinho aí é 2x, e a gente já viu que, a gente viu ter, na verdade, duas antiderivadas para esse 2x, né? A gente viu x ao quadrado e x ao quadrado menos 3, como a gente falou, x ao quadrado mais qualquer constante funcionaria. Então, a gente escreve que a integral de 2x dx é x ao quadrado mais c. Essa é a família, digamos, todas as antiderivadas do 2x. Da mesma forma, nesse segundo exemplo, a gente está com a integral de 3x ao quadrado mais 2, e essa integral é x ao cubo mais 2x mais c, porque a gente já viu que x ao cubo mais 2x é uma antiderivada de 3x ao quadrado mais 2. Vamos fazer, então, duas observações. E a primeira observação, na verdade, é só a definição de integral escrita de um modo, digamos, mais direto, mais conciso. Né? O que está escrito aí é que a integral de fzinho é um fzão mais c, se quando eu derivo o fzão, eu caio de volta no fzinho. A gente pode tomar isso como a definição de integral. E a segunda observação diz o que a gente falou lá no início da videoaula, que a derivada e a integral são inversas uma da outra, são operações inversas uma da outra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu começo com fzinho, integro e depois derivo, eu caio de novo no fzinho. E se eu começo com fzão, derivo e depois integro, eu caio de novo no fzão mais uma constante, né? A menos de constante. E como é que a gente faz para achar a integral de uma fzinho? Bom, o que a gente está procurando é um fzão, que quando eu derivo, cai de novo no fzinho. E aí a gente tem duas propriedades que ajudam a gente a achar a integral. A primeira propriedade diz que se eu estou com uma função que é uma soma de vários pedacinhos, eu posso olhar cada pedaço separadamente. E a segunda propriedade diz que se eu estou com uma constante, um número, multiplicando a minha função, eu posso puxar essa constante para fora, eu não preciso me preocupar com essa constante. E de onde vêm essas propriedades? Bom, vem das propriedades análogas para derivada, né? Já que derivada e integral são inversas uma da outra, coisas sobre derivadas me dizem coisas sobre integrais. Vamos começar com essa integral. Eu quero a integral de 4. Então, bom, eu quero saber qual função que quando eu derivo vira 4. E a função que quando eu derivo vira 4 é 4x. Então, esse daqui seria o meu fzão, né? Quando eu derivo vira 4, mas a integral é a família de todas, então a gente põe esse mais c aqui, para me dizer que qualquer constante que eu somo, ainda assim essa função, quando eu derivo, vai dar 4. Essa função 4x mais qualquer coisa é uma antiderivada de 4. Nesse segundo exemplo, a gente quer a integral de 4 mais e elevado a x. E aí a gente lembra daquelas propriedades que eu posso quebrar essa integral com uma soma, né? Integral de 4 mais integral de e elevado a x. E aí, integral de 4 eu já calculei, é 4x. Integral de e elevado a x,
Bom, a gente está perguntando que função que quando eu derivo me dá e elevado a x, e essa função é a própria e elevado a x. Aí agora tem constante aqui e constante aqui. Que constantes são essas? Bom, as constantes da integração, né? Agora, esse c significa uma constante que eu não conheço. Então, aqui tem uma constante que eu não conheço, mais uma constante que eu não conheço. Bom, se eu somo as duas, continua uma constante que eu não conheço. Então, geralmente, a gente não escreve c e depois c. A gente põe uma constante só no final da integração. Então, o melhor aqui seria eu escrever 4x mais e elevado a x mais c. Né? Porque uma constante mais outra constante, não sei que constantes são essas, soma, continua uma coisa que eu não sei o que é, que eu chamei de c. Aqui nesse nosso terceiro exemplo, a gente quer achar a integral de 3x ao quadrado. Então, eu quero saber que função, quando eu derivo, me dá 3x ao quadrado. E, já que isso aqui é um polinômio, a função que eu estou procurando acaba sendo um polinômio também, né? A função que, quando eu derivo, me dá 3x ao quadrado é um polinômio, porque derivada de polinômio é polinômio. E se aqui tem grau 2, eu sei que quando eu derivo o grau cai, é porque a função que eu estou procurando, a antiderivada, tem grau 3. E aí, se eu olho para x ao cubo, quando eu derivo x ao cubo, sim, me dá 3x ao quadrado, né? Esse 3 cai, fica 3x ao quadrado. Mais c. Nesse último exemplo, a gente quer a integral de x elevado a 7. E aí, o mesmo raciocínio, né? Se aqui é um x elevado a 7, eu estou procurando alguém que, quando eu derivo da x elevado a 7, é porque eu estou procurando alguém que é x elevado a 8. Só que quando eu derivo o x elevado a 8, esse 8 cai para cá, né? O que eu estou dizendo é que se eu estou com x elevado a 8 e eu derivo, isso me dá 8x elevado a 7. Só que aqui não tem 8, eu só quero x elevado a 7. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir tudo por 8? Né? Se eu divido por 8 aqui e divido por 8 aqui, eu chego no cara que eu queria, que é x elevado a 7. Então, qual é a integral de x elevado a 7? É x elevado a 8 sobre 8. Então, tem um sobre 8 que estava faltando aqui. Mais c. E, de fato, se a gente fizer a conta dessa derivada, vai cair de novo no x elevado a 7. E a tabela de derivadas que a gente tem acaba dando para a gente uma tabela de integrais. Nota só, assim, uma observação aí, onde a coisa fica um pouquinho diferente. A derivada de x elevado a n é sempre, né, o n cai, fica nx elevado a n menos 1, não importa o n. Aqui, quando a gente integra, acaba aparecendo uma divisão, né? E aí, a gente tem que se preocupar. Numa divisão, a gente tem que sempre pensar, será que eu não estou dividindo por zero? Então, a integral de x elevado a n vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, igual ficou lá naquele exemplo, se eu não estiver dividindo por zero. Ou seja, se esse n mais 1 que está aparecendo aí embaixo não for zero. Ou seja, se o n for diferente de menos 1. Quando n é diferente de menos 1, é exatamente o que a gente esperava. E quando n for menos 1? Então, se eu tiver com a integral de x elevado a menos 1, bom, x elevado a menos 1 é 1 sobre x, né? Então, eu estou com a integral de 1 sobre x. E aí a gente pensa, qual é a função que quando eu derivo me dá 1 sobre x? Ah, é o ln de x, o logaritmo natural. Então, a integral de x elevado a menos 1, ou de 1 sobre x, se você quiser, é o ln de x. E está aí a nossa tabela de integrais. E com essa tabela dá para a gente fazer mais alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, a gente está com a integral de 8x ao cubo mais 5. E aí, de acordo com o que a gente viu, eu posso escrever isso como integral de 8x ao cubo mais a integral de 5. Mais ainda, esse 8 pode pular para fora e esse 5 também. Eu fico com 8 integral de x ao cubo e 5 integral de dx. Integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então, 8x à quarta sobre 4. 5, que multiplica integral de dx. Bom, integral de dx é integral de 1 dx, ou seja, x. E aqui eu coloco a minha constante. Esse 8 eu posso cortar com esse 4. Então, eu estou, na verdade, com 2x à quarta mais 5x. Ih, não está cabendo direito. Deixa eu botar para baixo. 2x à quarta mais 5x mais c. Então, nesse segundo exemplo, a gente quer a integral de 5x ao cubo mais 4 sobre x à quinta menos 4 raiz de x. De novo, eu posso quebrar essa integral como 3 pedacinhos. Significa que eu posso olhar essa integral nos 3 pedaços, né? Eu não vou escrever igual a gente fez nesse primeiro exemplo, mas eu estou pensando que eu estou olhando cada pedaço separadamente.
e eu estou pensando que eu estou puxando as constantes para fora. Bom, integral de x ao cubo já até apareceu aqui, né? Isso a gente sabe. E esse x à quinta aqui embaixo? Eu não posso integrar em cima e integrar embaixo. Aí a gente lembra que uma potência no denominador é como se essa potência estivesse em cima com potência negativa. Da mesma forma, essa raiz. Uma raiz é uma potência fracionária. Ou seja, eu posso escrever essa minha integral como integral de 5x ao cubo, 4x à quinta está aqui embaixo, então ele sobe com potência negativa, menos 4, raiz de x é x elevado a 1 sobre 2. Agora sim, está todo mundo com potência de x, eu posso integrar, né? Integral de 5x ao cubo, 5x à quarta sobre 4, mais integral de 4x na menos 5, 4 se repete, x a menos 5 mais 1, sobre menos 5 mais 1, né? Da mesma forma que aqui a integral de x ao cubo foi x a 3 mais 1, que é 4, sobre 4. Aqui a integral de x a menos 5, x a menos 5 mais 1, sobre menos 5 mais 1. Escrever dessa forma, depois a gente ajeita. Porque aqui vai acontecer a mesma coisa, né? 4, integral de x a meio é x a meio mais 1, sobre meio mais 1, mais a minha constante. E só o que eu tenho que fazer agora é ajeitar. Então, aqui eu estou com 5x à quarta sobre 4, não tem nem muito o que ajeitar. Aqui, x a menos 5 mais 1 é 4, sobre menos 4. Menos 4, x a meio mais 1 é 3 meios, sobre 3 meios. Vamos continuar ajeitando. Aqui, bom, continua igual esse primeiro pedaço. Aqui, eu estou com 4 e 4, posso cortar esse 4 com esse 4, vou ficar com menos 1 no denominador, já vou subir com ele. E tenho esse x a menos 4 aqui, né? Uma potência negativa, eu vou jogar para baixo. Então, sobre x à quarta. Né? O que eu fiz? Eu cortei o 4 com 4, ficou esse menos aqui embaixo que eu joguei para cima, e esse x a menos 4 joguei aqui para baixo. Nesse último, eu estou dividindo por 3 meios, é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. E esse x elevado a 3 meios? Bom, a potência fracionária, né? Significa uma raiz. Então, x elevado a 3 meios é raiz quadrada de x ao cubo. E só para terminar, então eu estou com 5x à quarta sobre 4, menos 1 sobre x à quarta, 4 vezes 2, 8, raiz de x ao cubo, sobre 3, mais c. Nesses próximos exemplos, faz junto comigo. Nesse terceiro exemplo, a gente quer a integral de 8x ao cubo mais 6x menos 2. Nesse exemplo, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer? Então, vamos lá. Né? Todo mundo aqui é potência de x. Então, integral de 8x ao cubo, né? De novo, eu posso olhar cada pedaço da integral separadamente, posso pensar que eu estou puxando essas constantes para fora, ou seja, me preocupar só onde tem x. Então, integral de 8x ao cubo, o 8 se mantém, integral de x ao cubo é x a 3 mais 1, 4 sobre 4. Mesma coisa aqui, integral de 6x, o 6 se mantém, integral de x é x a 1 mais 1, 2 sobre 2. E integral de 2, integral de constante, é 2x mais c. E agora é só questão de ajeitar, né? Estou com 8 dividido por 4, 2x à quarta. 6 dividido por 2, 3x ao quadrado, menos 2x mais c. E nota que, numa integral, a gente sempre pode testar o nosso resultado, né? O que eu tenho que fazer? Eu teria que derivar essa função daqui e ver que cai nessa, né? Isso daqui, vou botar assim, a minha f pequena era 8x ao cubo mais 6x menos 2, a minha f grande foi o meu resultado, 2x à quarta mais 3x ao quadrado menos 2x, mais c, mas o mais c a gente não coloca. Então, a integral de fzinho vai ser o fzão, se quando eu derivo o fzão, eu caio de novo no fzinho. E o que eu estou notando é que sim, quando eu derivo o fzão, eu caio de novo no fzinho. Para um pouquinho e faz a conta, faz essa derivada que você vai ver que isso é verdade. Ou seja, a nossa integral está certinha. Nesse nosso quarto e último exemplo, a gente quer a integral de 4 sobre x ao cubo menos 3 sobre x. De novo, tenta fazer. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois assiste a resolução. Podemos fazer?
Bom, então vamos lá. Aqui primeiro tem que ajeitar, né? Porque a gente sabe integrar potências de x, mas essa potência está para baixo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é escrever isso como 4, puxar esse x ao cubo para cima. Então x a menos 3 e puxar esse x para cima, x a menos 1. Agora sim eu consigo integrar. De novo, eu vou pensar que eu estou quebrando, né? Eu vou pensar em cada pedacinho da minha integral separadamente, vou pensar que as minhas constantes estou puxando para fora, ou seja, me preocupar só com as potências de x. Então esse 4 eu repito. Integral de x a menos 3 mais 1 sobre menos 3 mais 1. Menos 3, integral de x a menos 1. É aqui que eu vou ter o problema, né? Porque se eu escrever x a menos 1 mais 1 sobre menos 1 mais 1, eu vou estar dividindo por zero. Eu não posso fazer isso, não é isso. Então, qual é a integral de x a menos 1? Se a gente olha lá na nossa tabela, é ln de x mais c. Então, não era isso aqui. E se a gente achasse que era, a gente teria que perceber logo que, poxa, eu estou dividindo por zero, eu não posso dividir por zero, tem alguma coisa errada. Aí a gente volta lá na nossa tabela e percebe, ah, tá, esse é exatamente o caso em que não dá para fazer esse tipo de regra, porque eu não posso dividir por zero, e o que dá é o ln. E agora é só ajeitar um pouquinho, né? Menos 3 mais 1 é menos 2, sobre menos 2, menos 3 é ln de x mais c. 4 dividido por menos 2 vai ficar 2, vai ficar um menos 1 aqui embaixo que eu já vou subir. Então, eu estou com menos 2, e esse x a menos 2 pode descer, menos 3 ln de x mais c. E essa é a minha integral. Nota de novo que eu tenho como testar essa integral. Se eu derivar isso daqui, eu vou de novo cair na minha função que eu comecei. Nem todas as integrais podem ser resolvidas diretamente igual a gente fez nesses exemplos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nem sempre cada pedacinho da minha função, cada somando, está lá na minha tabela. E para resolver esses casos, a gente vai precisar então de métodos de integração. E esses métodos de integração vão vir de regras de derivação, que a gente já viu, né? A gente tem duas principais regras, digamos, de derivação, que é a regra do produto e a regra da cadeia, que vão dar para a gente dois principais métodos de integração. Então, a gente vai começar a ver isso no próximo vídeo.